A palavra de Deus é viva e eficaz em suas ações, penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos corações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos, aqui na Catedral, Meios de Comunicação Social, Rádio Vida Nova FM, uma alegria muito grande celebrar o 29º domingo do tempo comum. Vamos chegando ao final de um ano litúrgico e estamos caminhando com Jesus no Evangelho de Lucas rumo a Jerusalém, onde Jesus consumaria e consumou a sua missão. E a cada domingo a liturgia nos convida a refletir sobre um tema, um assunto. E hoje o tema é extremamente importante. Os discípulos de Jesus precisam, para não desistir da missão, descobrir a força, a importância, a necessidade de rezar sempre. Essa é a mensagem da missa de hoje. É preciso, disse o Senhor, é necessário rezar sempre, nunca desistir. Mas o que é rezar? O que é a oração? E aí Jesus conta essa parábola. Não vou repeti-la, mas havia um juiz iníquo, havia uma viúva que pedia que ele fizesse justiça, mas ele era mau, ele era perverso, ele não obedecia a ninguém, não temia a Deus, era Senhor soberano. Mas a insistência daquela viúva, símbolo da fragilidade, ele se curva e atende. Evidentemente que Jesus não compara Deus com esse juiz iníquo, mas se aquele juiz foi solícito, atendeu ao pedido, quanto mais Deus misericordioso
virá ao encontro de nossas súplicas. Por isso é preciso rezar sempre a exemplo daquela viúva da parábola do Evangelho. Oração confiante, oração persistente, oração com fé. Porque a vida, nossa vida, tem provações, nossas vidas têm dificuldades, dia a dia, muitas coisas, às vezes querem roubar a nossa alegria, querem roubar a nossa paz interior. Da fidelidade a Jesus, por vezes, dentro de uma comunidade, há muitas provações. Viver a fé no dia a dia também pode nos exigir testemunhos e um preço de viver a fé, ao manter a coerência, a fidelidade, a fé abraçada. Por isso, mais do que nunca, a oração deve estar presente em nossa vida. Como nós ouvimos a primeira leitura, essa leitura é extremamente bonita. Memorável passagem do livro do Êxodo. Trata-se da luta do povo de Deus no deserto contra os inimigos amalecitas. Você percebeu que interessante? Enquanto Moisés rezava, Israel vencia. Mas quando ele abaixava a mão, o que acontecia? Amaleque, o inimigo, vencia. Primeira mensagem: se você baixar a mão, você vai ser derrotado. Quem não eleva as mãos para Deus é derrotado das suas provações, das suas lutas cotidianas. Elevar as mãos aos céus em súplica confiante, como Moisés. E ainda uma coisa muito interessante na passagem. Claro, Moisés baixava a mão, e aí as mãos ficavam pesadas depois de um tempo. A criatividade, Arão e Ur, de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés, e elas não se cansavam até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque, e sua gente foi passada a fio de espada. Vejam a criatividade e a importância de alguém conosco na oração. Moisés estava cansado, com as mãos cansadas, pesadas, mas aí Arão e Ur iam lá de cada lado segurar as mãos, trazendo para a nossa vida. Certamente alguns já falaram assim: quer saber de uma coisa? Não quero mais saber de rezar. Parece que não adianta, a gente reza e não vê a coisa acontecer. Aí sempre tem um Arão e Ur que chega no nosso ouvido e fala assim: ó, para não, desiste não, continue rezando, persevere na oração. Graças a Deus, certamente você tem alguém que não deixa você entregar os pontos. Vida conjugal é isso, é um sustentando a mão do outro quando está pesada. Quando há a tentação da desistência, precisamos de companheiros, companheiras, irmãos, irmãs do nosso lado, que nos ajudem a levantar as mãos para vencer as batalhas cotidianas. Eu sempre gosto de trazer a palavra de Deus para hoje. Moisés teve Arão e Ur para sustentar seus braços. Quem são as pessoas que estão do seu lado e que não deixam você abaixar a mão, desistir, jogar a toalha e se dar por derrotado? Você tem essa pessoa? É bom você dizer para ela: olha, bispo, minha mãe muitas vezes é essa pessoa, ou meu pai.
Muitas vezes a gente fica cansado, mas sempre tem alguém com uma palavra, uma presença, um sorriso, um ombro, e que nos dá coragem. Quando a pessoa recebe uma notícia terrível de uma enfermidade, as mãos ficam pesadas e já não tem nem vontade de rezar, mas alguém dirige uma palavra de ânimo, de coragem e continua a luta sem nunca desistir. A primeira leitura é uma ilustração real do que aconteceu, do que falou Jesus no Evangelho. É necessário rezar sempre. Vamos repetir? É necessário rezar sempre. Talvez você tenha ouvido alguém dizer, não desista. Mas é bom você também dizer para alguém, não desista. A oração é a nossa força, é a nossa vitalidade. Hoje de manhã eu dizia, tanto quanto o oxigênio para a nossa vida, a oração para a nossa existência espiritual. Sem oxigênio, ninguém vive. Sem oração, da mesma forma. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, é o bispo, é o padre, é o leigo, a leiga, cristão leiga, mas quando nós deixamos a oração de lado ou para depois, nós retrocedemos na vida. Nós retrocedemos. Não se tem vitória sem oração. E é muito importante também dizer, a oração não é obrigação de Deus dar respostas imediatas. Você ora com confiança, mas não pode cobrar de Deus. Há pessoas que rezam querendo o resultado ontem. Está errado. Tem que ter paciência, porque o tempo de Deus não é necessariamente o nosso tempo. Me ocorre nesse momento alguém que eu nunca falei aqui, né? Santo Agostinho. Gosto demais dessas palavras de Santo Agostinho sobre a oração. Muitos santos da igreja falaram sobre a oração, mas uma das que mais me marca é Santo Agostinho. Há uma santa que disse, a oração é a elevação da alma até Deus. É um suspiro, é um revitalizar-se para caminhar. Mas Santo Agostinho, certa vez ele escreveu algo semelhante. Por que Deus não ouve nossas orações? Eu era jovem quando um padre falou isso na homilia. Eu tive o privilégio de ouvir e nunca mais esquecer. E você tem esse privilégio também. Em primeiro lugar, pode ocorrer que Deus não ouça a nossa oração porque nós somos maus. Estamos longe de Deus. Estamos cometendo injustiças. Estamos com o coração carregado, e assim eu vou explorando a frase de Santo Agostinho, porque somos maus. Não vivemos uma relação sincera com Deus, com os irmãos. Deus espera a nossa conversão. Segunda razão de Santo Agostinho, ele diz, porque nós pedimos mal. Pedimos mal. Pede meio descrente, pede meio provocando, pede sem fé. Pedimos mal, sem entrega, sem sinceridade no coração. Pedimos, mas não nos comprometemos. Queremos que Deus faça o que nós temos que fazer, pedir mal. Não adianta pedir pela paz e ser briguento no dia a dia. Não adianta pedir a Deus pela verdade no mundo, se a sua vida ou a minha é uma página de mentiras. Não adianta pedir luz para Deus, se você anda apagando luzes das pessoas, e assim por diante. Pedir mal. Então pedimos mal porque
não acompanha compromisso. A terceira, pedimos coisas más. Pedimos o que não é essencial, o que não é fundamental. Por isso, certa vez eu escrevi um texto que eu gosto muito, se chama A Mais Bela Súplica. Pede o Espírito Santo. Você tem tudo. Se você tem o Espírito Santo, você tem alegria, você tem coragem, você tem força, você tem sabedoria, você tem entusiasmo. A mais bela súplica é você falar: vem Espírito Santo, que a coisa está feia, está difícil. Pede o Espírito Santo. Não pede coisas materiais. A súplica não é necessariamente bens materiais. Peça a Deus o pão espiritual. Pede a Deus aquilo que te faça ficar de pé na luta, no combate, na busca dos seus objetivos. Eu não peço a Deus resultados. Eu peço a Deus sabedoria dos processos. Deus não dá pacote pronto. A gente tem que batalhar pelo presente. Deus não dá já o fruto. Ele dá a semente, dá o chão, dá tudo. Dá tudo para que a gente produza os frutos saborosos. Por isso, somos maus, pedimos mal ou pedimos coisas más. Santo Agostinho é sempre muito encantador. E eu já era apaixonado por ele, e agora mais do que nunca, nosso querido Papa é agostiniano. Então, mais ainda, a gente vai se apaixonando por Santo Agostinho, esse bispo, doutor da Igreja. Por fim, queridos irmãos e irmãs, hoje também nós ouvimos na segunda leitura uma palavra maravilhosa. Muitas pessoas apenas rezam, reproduzem palavras. Rezar é bom, orar é melhor ainda. Qual a diferença, bispo? Muitas vezes nossas rezas podem ser repetições mecânicas. Blá, blá, blá. Rezar de boca, mas é preciso orar com o coração. Eu sempre digo que a oração é uma coisa mais profunda. A oração é o silêncio, é a entrega na mão de Deus. Ora quem se sente no colo de Deus. A oração é você sentir um abraço de Deus. Oração, se quiser humanamente falando, sabe aquela pessoa que você passaria o dia inteiro conversando e não acabaria o assunto, e aí você tem que terminar a conversa porque tem coisas para fazer? Isso é oração. É você, quando está com Deus, você não fica assim. Mais 5 minutos, acaba a minha reza. Oração não existe relógio, não existe cronometria. Se você anda cronometrando a sua oração, ela é apenas um cumprimento de obrigação de rubrica. A oração é a perda da noção do tempo. Certa vez eu estava com uma amiga e um amigo num passeio. Quando me dei conta, já era madrugada, porque a conversa fluiu, as risadas, as partilhas. Mas quando é obrigação, a gente fala: não vejo a hora de terminar essa conversa. Que você tenha experimentado algum dia na vida a alegria da oração, o gosto da oração. E para isso, para você descobrir o gosto da oração, a melhor fonte não são os livros, não. Pode até ler, bons livros. Mas a melhor fonte de oração é a Sagrada Escritura. Eu fico triste quando muitos católicos não saboreiam a palavra, não oram com a palavra. E cada vez mais na cultura TikTok,
A superficialidade das orações estão fazendo as pessoas mais pobres. Não faço discurso contra o TikTok ou coisa e tal, mas a gente tem que tomar cuidado, que em nome da rapidez de tudo, nós vamos ficando pobres de oração. Gastemos tempo com a oração, com a palavra de Deus. A família precisa rezar com a Bíblia. O terço é importante, e a palavra de Deus, um trechinho do Evangelho que seja. A família vai dizer assim, hoje nós vamos rezar, vamos ler o Evangelho do dia. A palavra de Deus tem que estar no centro da nossa oração. É a fonte da nossa espiritualidade. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo, que a palavra é útil para ensinar, argumentar, corrigir, educar. Sem palavra de Deus, ninguém viverá bem a sua fé. Você dirá, mas bispo, a Bíblia é difícil. Fácil não é, mas também impossível de rezar com ela, não é. Desculpa, porque hoje tem tantos meios, tem tantas coisas bonitas que a gente pode acessar. A nossa Rádio Vida Nova tem 6, 9, 12, 15, 18, 21, tem uma meditação, tem outros sites maravilhosos. Na verdade, só não ora quem não quer. E quem não ora, perdoe-me o trocadilho, perde a hora de Deus. Não perca a hora. Seja homem e mulher de oração. A tua vida será muito diferente. Se vier a tristeza, será transformada em alegria. Se vier a escuridão, será iluminada. Se vier a fraqueza, você encontrará força. E se você tiver dificuldade, reze com salmos. Quem reza com salmos, nunca mais fica sem. É essa mensagem que eu quero deixar no seu coração. Seja um católico orante, porque católico superficial é perigoso. Seja um católico, mas dedicado à vida de oração. Ah, não tenho tempo. Tempo, quem faz somos nós. Porque mais cedo ou mais tarde, Deus nos pedirá conta das nossas horas e do nosso tempo. Persevere, não desista. A oração é a força na grande luta, na grande travessia. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.